Robert Nesta Marley, mais conhecido como Bob Marley, Nini Mille, 6 de fevereiro de 1945, Miami, 11 de maio de 1981, foi um cantor, guitarrista e compositor jamaicano, o mais conhecido músico de reggae de todos os tempos, famoso por popularizar o gênero. Marley já vendeu mais de 75 milhões de discos. Dedicado a protestar contra problemas sociais, levou, através de sua música, o movimento Rastafari e suas ideias de paz, irmandade, igualdade social, preservação ambiental, libertação, resistência, liberdade e amor universal ao mundo. A música de Marley foi fortemente influenciada pelas questões sociais e políticas de sua terra natal, fazendo com que considerassem-no a voz do povo negro, pobre e oprimido da Jamaica. A África e seus problemas como a miséria, guerras e domínio europeu, também foram centro de assunto das suas músicas, por se tratar da terra sagrada do movimento Rastafari. A coletânea Legend, lançada 3 anos após sua morte, e que reúne algumas músicas de álbuns do artista, é o álbum de reggae mais vendido da história. Bob foi casado com Rita Marley, de 1966 até a morte, uma das I3, que passaram a cantar com os Wailers, depois que eles alcançaram sucesso internacional. Ela foi mãe de 4 de seus 12 filhos, 2 deles adotados, os renomados Iggy e Stephen Marley, pronuncia-se Stevan, que continuam o legado musical de seu pai na banda Melody Makers. Outros de seus filhos, Kimani Marley, Julian Marley e Damian Marley, vulgo Junior Gong, também seguiram carreira musical. Foi eleito pela revista Rolling Stone, o 11º maior artista da música de todos os tempos. Biografia. Bob Marley nasceu em 6 de fevereiro de 1945 em Saint-Ann, no interior da Jamaica, filho de Norval Sinclair Marley, um militar branco, capitão do exército inglês, e Cedella Booker, uma adolescente negra vinda do norte do país. Cedella e Norval estavam de casamento marcado para 9 de julho de 1944. No dia seguinte ao seu casamento, Norval abandonou-a, porém continuou dando apoio financeiro para sua mulher e filho. Raramente os via, pois estava constantemente viajando. Após a morte de Norval em 1955, Cedella Booker casou-se com Toddy Livingstone, também de Saint-Ann, e mudou-se com Marley para Trenchtown, a maior e mais miserável favela de Kingston, onde era provocado e rejeitado pelos negros locais por ser mulato e ter baixa estatura. Carreira musical. A jornada. Quando foi morar em Trenchtown, Bob, ainda jovem, já tinha uma ligação forte com a música. Ele e o seu amigo Bunny, filho de seu padrasto, improvisavam guitarras feitas de lata e acompanhavam os sucessos vindos da América, particularmente de New Orleans, sintonizados em um mini-rádio transistorizado. Eles captavam Ray Charles, Fats Domino, Brock Benton, um dos preferidos de Marley, e grupos como os Drifters, que eram muito populares na Jamaica. Por volta do início dos anos 60, o movimento R&B começou a decair nos Estados Unidos e tornou-se difícil a aquisição de discos para satisfazer a dieta insaciável de lançamentos que o povo jamaicano exigia. Os donos do Sound Systems viram-se então obrigados a investir no talento dos músicos locais. Começava-se a desenvolver nesta época na ilha uma música que incorporava as tradições musicais jamaicanas com influências do R&B e das big bands, resultando no vibrante e agitado som do ska. A independência da Jamaica em 1962, deixando de ser uma colônia britânica, ajudou a compor o momento de criação de uma música originalmente jamaicana. Os donos de Sound Systems tornaram-se então produtores. Alugavam algum estúdio de 2 pistas, descobriam algum rapaz que tivesse o talento de cantar suas emoções vividas nos guetos de Kingston, e faziam discos de ska. Quando Bob Marley deixou a escola aos 14 anos, parecia ter apenas uma ambição: a música. Mas, muito para agradar sua mãe, que temia que ele se tornasse um rude boy, como são conhecidos os delinquentes juvenis na Jamaica, arranjou um emprego de soldador. Passava suas horas livres ao lado de Bunny aperfeiçoando as suas habilidades vocais. Eles eram ajudados por um dos mais célebres habitantes de Trenchtown na época, o cantor Joe Higgs, que dava aulas informais de canto para artistas aspirantes que estivessem interessados em aperfeiçoar suas habilidades.
Foi numa destas sessões que Bob e Bunny Wailer conheceram Peter Tosh, outro jovem com grande ambição na música. Em 1962, Bob fez uma audiência para o produtor Leslie Kong, que veio a publicar as suas primeiras gravações. Judy Ginotti, composta pelo próprio Marley, foi a primeira. Apesar de as músicas gravadas não terem sido executadas nas rádios e chamado pouca atenção do público, vieram confirmar a ambição de Marley de se tornar cantor. No ano seguinte, Bob decidiu que o caminho a seguir seria criar uma banda. Juntou-se com os seus amigos Bunny Wailer e Peter Tosh para formar os Wailing Wailers. Escolheram este nome para a banda, porque diziam que, ao nascer no gueto, nasciam a lamentar, e Wail significa lamentar. O novo grupo tinha um mentor, o percussionista Rastafari chamado Alvin Patterson, que apresentou os garotos para o produtor Kossone Dodge. No verão de 1963, Kossone ouviu os Wailing Wailers e, satisfeito com o som do grupo, resolveu gravá-los. Os Wailing Wailers finalizaram seu primeiro single, Simmerdon, através do selo de Kossone, durante as últimas semanas de 1963. Já em janeiro do ano seguinte, era a primeira nas paradas jamaicanas, e se manteve nesta posição durante os próximos 2 meses. A descoberta do cancro e a batalha contra a doença. Diagnóstico após a turnê europeia, com uma vasta agenda marcada, Bob Marley e a banda partiram para os Estados Unidos, quando fizeram 2 shows no Madison Square Garden. Durante a segunda apresentação, Bob passou mal no palco e começou a ser averiguado o que se passava com o ídolo do reggae. Bob, embora com problemas de saúde, chegou a fazer ainda mais um show em Pittsburgh, no dia 23 de setembro de 1980, o último show de Bob Marley, mas logo o mundo recebeu a triste notícia de que o astro do reggae sofria de uma espécie de cancro de pele chamado melanoma lentiginoso acral, um dos vários tipos de melanoma que se desenvolveu na unha do dedão do pé. Os médicos aconselharam-no amputar o dedo, porém Marley recusou-se a fazê-lo devido à sua filosofia Rastafari, de que o corpo é um templo que ninguém pode modificar, motivo pelos quais os rastas deixam crescer a barba e os dreadlocks. Ele também estava preocupado com o impacto da operação em sua dança. A amputação afetaria profundamente sua carreira no momento em que se encontrava no auge. Colapso e tratamento. O cancro espalhou-se para o cérebro, o pulmão e o estômago. Ele lutou contra a doença durante 8 meses buscando tratamento na clínica do Dr. José Picels na Alemanha, no final de 1980 e início de 1981. Durante algum tempo, o estado de Marley parecia ter se estabilizado com o tratamento naturalista do médico alemão. Morte. Em maio de 1981, quando o Dr. José Picels anuncia que nada mais poderia ser feito, Bob Marley, já abatido pela doença, resolveu retornar para sua casa na Jamaica, para passar seus últimos dias junto à família e amigos. Ele não conseguiu completar a viagem, tendo que ser internado em um hospital de Miami. Faleceu pouco antes do meio-dia de 11 de maio de 1981, menos de 40 horas depois de deixar a Alemanha. Reputação póstuma. A música, a mensagem e a lenda de Bob Marley ganharam mais e mais força desde a sua morte, dando-lhe um status mítico, similar ao de Elvis Presley e John Lennon. Marley é enormemente popular e bastante conhecido ao redor do mundo inteiro. É considerado o rei do reggae e é visto como uma das maiores vozes do povo pobre e oprimido, e um dos maiores defensores da paz, da liberdade e da igualdade social e de direitos. Foi descrito por contemporâneos como a primeira celebridade do terceiro mundo. A continuação da jornada musical. Logo após o concerto Smile Jamaica, o cantor mudou-se para Londres, temendo que fosse vítima de outro atentado político, devido aos temas e críticas políticas e sociais de suas músicas. Em Londres, gravou seu disco Exodus. A partir de então, o sucesso dos T. Wailers só aumentou, e cada disco lançado destacava-se nas primeiras posições inglesas e americanas. Bob Marley voltou a morar na Jamaica em 1978. O músico resolveu conceder um concerto gratuito em Kingston para comemorar o seu retorno. No dia 22 de abril de 1978, Bob Marley e T. Wailers apresentaram-se no Estádio Nacional de Kingston, no famoso One Love Peace Concert.
Neste show, Marley chamou ao palco o então primeiro-ministro jamaicano, Michael Manley, líder do partido PNP, e Edward Seaga, líder do partido da oposição, para que dessem as mãos e fizessem um juramento de paz. A multidão que assistia ao concerto foi à loucura. Ainda em 1978, Bob foi pela primeira vez à África, onde visitou o Quênia e a Etiópia, país sagrado reverenciado pelo movimento Rastafari. Depois de uma nova turnê pela Europa e Estados Unidos da América, o grupo lançou o disco ao vivo Babylon Bee Blues e tocou na Austrália, Japão e Nova Zelândia. Em 1979, Bob Marley e T. Wailers lançaram seu álbum mais politizado de todos. Survival tinha como tema nas suas músicas os problemas sociais e políticos pelos quais o continente africano passava, como guerras, fome e o domínio branco. Neste álbum, foi lançada a música Zimbábue, uma música de apoio aos rebeldes negros da Rodésia, que estavam prestes a conquistarem sua independência do domínio branco, criando o estado do Zimbábue. Africa Unite também é uma música clássica deste álbum, que mistura assuntos da fé Rastafari com a situação social dos africanos. Survival chegou a ser censurado pelo regime do apartheid na África do Sul. Mas, por sua vez, África era o único continente em que o grupo ainda não se havia apresentado. Porém, em 1980, após terem se apresentado no início do ano no Gabão, Bob Marley e sua banda foram convidados a se apresentarem na cerimônia de independência do Zimbábue. Bob Marley e T. Wailers apresentaram-se em 18 e 19 de abril na festa de independência, em Harare, no Zimbábue. Em maio de 1980, foi lançado o Prising, sucesso instantâneo no mundo inteiro com hits como Cold Yo Beloved e a comovente faixa de encerramento Redemption Song. Os Wailers embarcaram na sua maior turnê europeia, arrasando quarteirões em todos os lugares em que passaram, incluindo o legendário show em Milão, Itália, com público estimado em 100 mil pessoas, recorde absoluto até então para qualquer banda do mundo. Bob Marley e T. Wailers eram simplesmente a banda em turnê mais importante daquele ano e o álbum O Prising bateu todas as paradas de sucesso no continente europeu. Foi um período de máximo otimismo na carreira de Bob Marley. O grupo, Bob, Bunny e Peter juntamente com outro cantor, Junior Braithwaite e mais duas backing vocals, Beverly Kelso e Sherry Smith, eram a grande novidade no cenário jamaicano. Simmerdon causou grande sensação na ilha, e os Wailing Wailers começaram a gravar com regularidade para o lendário estúdio Oni de Cossone Dodge. O grupo agora criava novos temas identificando-se com os Rude Boys das ruas de Kingston. A música jamaicana finalmente tinha uma identidade, e alguém que falava a mais pura linguagem do gueto. Nos anos seguintes, a banda de Marley colocou mais alguns hits nas paradas da ilha, o que estabeleceu a popularidade do grupo, mas, apesar disto as dificuldades econômicas que atravessavam, fez com que Junior Braithwaite, Beverly Kelso e Sherry Smith deixassem a banda. Além disso, a mãe de Bob havia se casado novamente e mudou-se para Delaware, nos Estados Unidos, onde economizou algum dinheiro para mandar uma passagem de avião para o jovem Marley, naquela altura com 20 anos. A intenção da mãe de Bob era que lá ele começasse uma nova vida. Antes de se mudar para a América do Norte, ele conheceu uma jovem chamada Rita Anderson e no dia 10 de fevereiro de 1966 casaram-se. A estadia de Marley nos Estados Unidos teve vida curta. Ele só trabalhou lá o suficiente para financiar a sua verdadeira ambição musical. Em outubro de 1966, Bob Marley, depois de 8 meses na América do Norte, retornou à Jamaica. Este foi um período decisivo na sua formação, pois o imperador da Etiópia, Haile Selassie, havia feito uma visita de estado na Jamaica em abril daquele ano, e durante o período em que Bob esteve fora, o movimento Rastafari ganhou nova vida nas ruas de Kingston. Marley começou cada vez mais a se aprofundar dentro do espírito e cultura Rastafari. Em 1967, a música de Bob já refletia a sua nova crença. Ao invés de cantar hinos para os Rude Boys, Marley começou a compor temas sociais e espirituais, o que se tornou sua marca registrada e seu maior legado. Uniu-se novamente a Peter Tosh e Bunny Wailer para reorganizar o grupo.
Eles simplificaram o nome original Ayling Wailers para T. Wailers. Rita tinha iniciado sua carreira como cantora e alcançou um grande sucesso com a música Pied Piper, uma versão cover de uma música pop inglesa. A música jamaicana, por sua vez, estava a transformar-se. O agitado ska tinha sido substituído por um ritmo mais lento e sensual chamado rocksteady. O compromisso que os Wailers vinham assumindo com o movimento Rastafari provocou um certo conflito com o produtor Kossoni Dodge. Então, decidiram controlar o seu destino fundando seu próprio selo, Wailin Soul. Devido à ingenuidade deles nos negócios, apesar de terem conseguido algum sucesso no princípio, a firma acabou falindo no final de 1967. Apesar disto, o grupo sobreviveu inicialmente como compositores para uma companhia associada ao cantor americano Johnny Nash, que na década seguinte teve um grande sucesso internacional com a música Stirrit Up de Marley. No final da década de 1960 e início de 1970, os Wailers também se uniram ao produtor Leigh Perry, o mago dos estúdios, que transformou as possibilidades técnicas de gravação numa forma requintada de arte. A união dos Wailers com Leigh Perry resultou em algumas das mais belas produções da banda. Faixas como Sou Rebel, Dupi Conqueror, 400 e Arces Malachi não foram apenas clássicos, mas definiram a direção do reggae. Nesta mesma época, o baixista Aston Family Man Barrett e seu irmão, o baterista Caruton, se uniram aos Wailers. Eram eles que formavam a base rítmica dos Upsetters, o grupo de estúdio de Leigh Perry, com quem os Wailers tinham gravado em todas aquelas sessões junto ao produtor. Os dois irmãos eram, indiscutivelmente, a melhor seção rítmica da época, e o T. Wailers, junto a eles, começou a ganhar forma. Apesar de aclamação local, a banda permanecia obscura internacionalmente. No verão de 1971, no entanto, Bob aceitou o convite de Johnny Nash para acompanhá-lo até a Suécia, onde o cantor americano tinha sido encarregado de produzir a trilha sonora para um filme sueco. Enquanto estava na Europa, Marley assinou um contrato com a CBS, que naturalmente também era a gravadora de Nash. No verão de 72, todos os integrantes dos Wailers estavam em Londres promovendo ostensivamente um single para a CBS, Reggae on Broadway. Mas assim como o filme de Nash, o projeto fracassou e os Wailers se viram em maus lençóis numa terra distante. Como última cartada na Europa naquele ano, Marley dirigiu-se aos estúdios da Island Records, em Londres, e perguntou se podia ver seu fundador Chris Blackwell. Chris Blackwell, um jamaicano branco, descendente de ingleses, pertencente a uma rica e tradicional família da ilha, havia fundado a Island Records na Jamaica ainda no final dos anos 50, e já estava envolvido com a cultura musical jamaicana, mesmo antes da época do ska. A companhia foi uma das pioneiras em exportar a música jamaicana para o mundo, e na década de 60 se tornou a principal responsável por lançamentos e divulgação da música da ilha no Reino Unido, desde o ska, passando pelo rocksteady até o reggae. A Island, ainda nos anos 60, também expandiu seus negócios para o rock and roll, tendo em seu casting artistas como Traffic, Jethro Tull, King Crimson, Cat Stevens, Free e Fireport Convention. Assim, quando Marley fez seus primeiros passos dentro da Island em 1971, ele estava se conectando com a mais quente das gravadoras independentes na época. Blackwell sabia da reputação de Marley na ilha caribenha, tanto o lado no qual eram conhecidos, como um bando de rude boys, quanto a de que eram de qualidade e fibra inigualáveis, e que, acima de tudo, eram muito populares e respeitados tanto na Jamaica, como, já na época, em todo o Caribe. Foi oferecida ao grupo uma oferta de confiança onde Chris Blackwell, o contratante, dava um adiantamento de 4.000 libras, o equivalente aproximadamente aos $8.000, e uma carta branca, para eles irem para a Jamaica e produzirem o material para o primeiro álbum do T. Wailers na Island Records. Pela primeira vez uma banda de reggae tinha este tipo de tratamento, comparável aos seus contemporâneos do rock and roll, com acesso ao mais alto nível de gravação. Antes disso, considerava-se que reggae só vendia discos simples ou coletâneas de baixo custo. Blackwell foi advertido por várias pessoas a não confiar tanto assim nos garotos, e que possivelmente eles sumiriam com o dinheiro, sem que se visse resultado de gravação alguma.
Depois de alguns meses, os Wailers estavam de volta a Londres com o material que haviam gravado nos estúdios da Islândia em Kingston. Para tornar o material mais agradável aos ouvidos do público internacional, foram acrescentadas as gravações originais, solos de guitarra e linha de teclados executadas por músicos ingleses. A estratégia de Blackwell consistia em lançar os Wailers como uma nova banda de rock, composta por negros jamaicanos. O resultado disso foi o álbum Cat Shafiri, com uma sugestiva embalagem em forma de isqueiro, de onde se retira o vinil abrindo a tampa. O disco foi pesadamente promovido, iniciando a partir daí, a escalada internacional do sucesso e reconhecimento de Bob Marley. A cadência de Marley, aliada às suas letras de paz, protesto e engajamento social, contrastavam completamente com o que rolava no cenário do rock da época. A gravadora decidiu que os Wailers deveriam excursionar fazendo shows tanto no Reino Unido, como também nos Estados Unidos, de novo uma completa novidade para uma banda de reggae. A banda embarcou numa excursão pela Europa, o que a solidificou em suas performances ao vivo. Depois de 3 meses, voltaram a Jamaica, e Bunny, decepcionado com a vida na estrada e o pouco dinheiro que ganhavam, recusou-se a participar da tour pelos Estados Unidos. Foi substituído por Joe Higgs, o mestre musical dos ainda adolescentes Wailers, nos tempos de Trenchtown. Nos Estados Unidos, Bob Marley e seus parceiros lotaram alguns clubes noturnos e abriram shows para outros artistas. A repercussão da banda em sua turnê andava tão bem que foram arranjadas 17 datas para os Wailers abrirem os shows de Zoe e Tiffany Stone, na época a maior banda de black music da América. Depois de abrir 4 shows para Zoe, Bob Marley e sua banda foram retirados da turnê. Pelo que parece, Bob Marley e T. Wailers destacavam-se mais do que a banda que deveria ser a atração principal. O primeiro sinal da projeção de Bob Marley como astro internacional viria através de um presente de Chris Blackwell para o proeminente novo artista. Logo após o impacto do álbum Cat Shafiri no mercado europeu, Blackwell entregou a Marley as chaves da Island House, uma imponente mansão situada na Hope Road Avenue, parte rica de Kingston, inclusive muito próxima à sede do governo, que ficava rua abaixo com seus imensos jardins. Em pouco tempo o novo yard de Marley tornou-se um núcleo de criação e uma espécie de comunidade, com acesso livre para toda a família, amigos do gueto, rastas, namoradas de uns e outros, músicos, jornalistas estrangeiros e mais alguns outros que eventualmente apareciam para jogar o famoso futebol de fim de tarde no estacionamento da casa. Bob Marley, como revelam relatos de amigos e família, dava dinheiro e comida para pessoas que vinham da favela pedir. Era comum formar filas de mulheres com bebês, crianças, jovens e até mesmo homens, que queriam começar um pequeno negócio, na porta da casa do músico. Este clima de euforia de uma nova vida comunitária religiosa e criativa encontraria sua tradução no disco Burning, segundo o lançamento dos Wailers pela Island Records, no final de 1973. As músicas, com um conteúdo ainda mais politizado e social que as do álbum anterior, atingiam o público branco da Europa e Estados Unidos com clássicos como Get Up, Stand Up, na qual Bob alerta as pessoas para que lutem por seus direitos, e Sot T. Serif, etc. Estava a acontecer uma verdadeira revolução musical e ideológica. Celebridades como Paul McCartney, Mick Jagger começavam a admirar o ascendente trabalho do jamaicano. O lendário Eric Clapton ressurgiu regravando I Sot T. Serif, de Marley, versão que atingiu os primeiros lugares nas paradas, colocou o guitarrista inglês novamente no cenário musical e ajudou a alavancar ainda mais a carreira de Bob Marley e T. Wailers. Em outubro de 1974, Natty Dread foi lançado. Graças ao sucesso da faixa No Woman No Cry, que atingiu o primeiro lugar na parada inglesa, Marley tornou-se ainda mais popular. A essa altura, o grupo já não contava mais com Bunny Wailer e Peter Tosh, que partiram para suas carreiras solo, e foram substituídos pelas I3. As cantoras Judy Mowatt, Marcia Griffiths e a mulher de Bob, Rita Marley. Com o lançamento do próximo disco, Rastaman Vibration, em 1976, o cantor conquistou a fama nos Estados Unidos.
Na Jamaica, a sua fama já era quase mística, e em grande parte graças às mensagens de suas músicas, o pensamento Rastafari estava a tornar-se muito popular nos guetos jamaicanos. Em meio a este quadro, também havia o fato de o imperador etíope Haile Selassie, considerado pelos Rastas como a representação de Deus na Terra, ter falecido no final de 1975. Tiroteio e a violência eleitoral. Em 1976, ano de eleições parlamentares na Jamaica, a ilha vivia um dos períodos mais sangrentos da sua história. Havia, praticamente, uma guerra civil entre jovens militantes, que defendiam partidos distintos. Bob Marley quis dar um show gratuito pela paz e pela união da juventude. O então primeiro-ministro, líder do partido PNP, Michael Manley, apoiou e deu força à ideia do Concerto pela Paz, para supostamente apaziguar as tensões antes das eleições, marcadas para dali uns dias. 2 dias antes do show, a casa de Bob Marley, na Op Road Avenue, foi invadida por um grupo de pistoleiros defensores do candidato opositor a Michael Manley, que invadiu a sala onde Marley estava a ensaiar e disparou tiros em todas as direções, com o intuito de matá-lo. Miraculosamente, ninguém foi morto no ataque noturno. 9. A casa foi rapidamente invadida. Dentro de 5 minutos, os homens entraram na casa de Marley, disparando contra todos, e fugiram. Não foram capturados, e nem se soube quem eles eram, ou para onde foram. 10 Don Taylor, empresário de Marley, estava a aproximar-se dele no exato momento em que os homens começaram a disparar, levando vários tiros, e tendo, como legado deste fato, uma vida sobre a cadeira de rodas. Rita Marley levou um tiro de raspão na cabeça. O projétil ficou alojado em seu couro cabeludo. Marley recebeu um tiro, que raspou seu peito logo abaixo do coração, e penetrou profundamente em seu braço esquerdo. O caso de Marley foi o menos grave entre os atingidos, sendo o primeiro a sair do hospital. No dia 5 de dezembro, Bob, depois de muitos alertas, resolveu subir ao palco do festival mesmo baleado. Ainda com os curativos, Marley apresentou-se no Concertos Mille Jamaica, pela paz, e depois mostrou seus ferimentos ao público. Nesta ocasião, ao ser questionado sobre o fato de comparecer ao show mesmo baleado, o músico disse uma de suas mais conhecidas frases: "As pessoas que estão a tentar destruir o mundo, não tiram um dia de folga. Como posso eu tirar, se estou a fazer o bem?"